Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva! Tenha bondade. Ai de vós, porque matais os profetas e construís túmulos para eles. Reverendo Diácono José, família muito amada, eis que o bom Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos últimos dias, está acontecendo isso no Evangelho. Nosso Senhor se encontra em diversos embates. Na verdade, Jesus nunca criou caso com ninguém. Na verdade, muita gente já criou caso com ele. A verdade é essa, é Maria. E o que acontece hoje no Evangelho? O Senhor está num dos embates com os mestres da lei e os fariseus. Quem eram eles? Gente de frente da igreja, gente de frente da religião de 2 milênios atrás. Não eram, portanto, seguidores pequeninos de Deus, mas seguidores conhecedores da lei de Deus, mas que não a observavam. Eles eram presos às leis, mas não ao espírito da lei. Ora, a Escritura Sagrada, da primeira à última página, do Gênesis ao Apocalipse, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Homens como eu e você a escreveram. O Espírito Santo inspirou. Atos que foram vistos e relatados, registrados, foram pelo poder do Espírito Santo. Mas nosso Senhor, ele sempre coloca essa questão. E São Paulo a trabalha muito bem. Existe a lei e existe o espírito da lei. A lei mata, o espírito dá vida à lei. Qual é a diferença? A lei: tenho que ir à missa aos domingos. Qual é o espírito da lei? A missa aos domingos me faz bem. A lei é obrigação, tenho que ir à missa. Eu tenho que ir à missa. Qual é o espírito da lei? Domingo sem missa, semana sem graça. A lei: tenho que ir à missa. Qual é o espírito da lei? Eu preciso da missa. É ela quem me dá vigor. É ela quem dá vida à minha vida. Portanto, se estamos na lei, a religião se torna um sufoco para nós. Ela se torna um peso para nós. Quando você se rende ao Espírito Santo e descobre o espírito da lei, ou seja, o porquê de cada coisa, a religião não se torna um peso. Muito pelo contrário, ela se torna alívio, se torna descanso. A missa, eu não sei a vocês, a mim, a missa não cansa. A mim, a missa descansa. A missa é uma pausa restauradora do meu ministério. Faz parte do meu ministério. É o cume do meu ministério. Porque a Eucaristia, a Santa Missa, é o cume e o ápice da igreja. É a pontinha
da montanha mais alta sobre a face da terra. Nada se iguala à missa. Mas não adianta saber disso. É preciso que nos entreguemos ao porquê da missa. Quando você o faz, você sai da lei e vai para o espírito da lei. O porquê tem que ir à missa. Deixa de ser só obrigação. É obrigação a missa dominical? É. Mas deixa de ser só obrigação. Passa a ser a delícia do coração. Amém? É como essa turma que Jesus está brigando hoje no Evangelho. Ou melhor, eles estão brigando com Jesus. Os mestres da lei, ou seja, os que faziam as leis, eram os legisladores, era a Assembleia Legislativa. Eles faziam as leis para os outros, mas eles não cumpriam as leis que eles mesmos faziam. E depois, além dos mestres da lei, tinha os outros religiosos que viviam uma religião de fachada. Anteontem, por exemplo, Jesus diz: vocês lavam o copo e o prato do lado de fora, mas o interior de vocês está cheio de roubos e de maldições. Ora, nosso Senhor nos quer dando um passo. Não é o exterior, é o interior. Isso aparece hoje na primeira leitura da seguinte maneira: o apóstolo diz que o bom Deus nos amou antes da fundação do mundo. Que maravilha! Deus não amou você quando você nasceu. Amou antes. Quando eu fui concebido, também. Mas antes, quando? Antes de você ter sido concebido no ventre da sua mãe, Deus já amava você. Uau! Antes de existirmos, Deus já nos amava. Pode até ser que alguém não nos quis, ou não nos quis tanto, mas Deus sempre nos quis. Quando nós temos a compreensão disso, somos curados de traumas, de rejeições, porque não esperamos o amor do outro para validar a nossa felicidade. Quem valida a nossa felicidade é o próprio Senhor. Ele nos amou antes, não só de termos sido gerados, antes da fundação do mundo. Quando tudo era um caos, depois Deus diz o mundo e chama do nada o tudo, do caos o cosmos. Quando nada existia, Deus já pensava em mim. Deus já pensava em você. Como é grande o nosso Deus. Como é grande o amor dele. Mas não apenas nos pensou. Deus nos pensou para algo. Para que Deus nos pensou? O apóstolo deixou bem claro na primeira leitura. O Senhor nos quer santos e irrepreensíveis para a sua vinda. É o sede santos. Este é o desejo de Deus. Então Deus me quis antes da fundação do mundo. Se Deus já me quis, já é uma coisa boa. Mas não é só isso, não tem ponto final aqui. Ele me quis santo. Deus já me quis santo antes de eu nascer no pecado. Deus já me quis santo antes de eu pecar. Isso é maravilhoso. Então o Senhor nos quis, e nos quis para a santidade. Nos quis para a santidade. Hoje no Santo Evangelho, quando o nosso Senhor recebe
aquelas perguntas que queriam colocá-lo num jogo de sinuca. Se Jesus dissesse A, eles julgariam e condenariam Jesus pelo A. Se Jesus dissesse B, eles julgariam e condenariam Jesus pelo B. Não importava mais o que Jesus iria dizer. Nosso Senhor já está pertinho da sua morte, de tal maneira que, a partir daqui, qualquer coisa era motivo para condenar a nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, ele continua a sua missão. E ele tem dado nos últimos dias, o Senhor, no Evangelho, uma lista de ais. Ai de vós, ai de vós, ai de vós. Quando nós vemos nosso Senhor chagado, ferido, com essas lamentações, ai de vós, não é para nos condenar, é para nos salvar. O Senhor não instituiu a igreja, não nos deixou a igreja. Sim, Jesus fundou a igreja. Sim, Jesus fundou uma igreja. Sim, o Senhor nos deixou a igreja. Ah, padre, placa de igreja não salva ninguém. Mas eu não disse que é a placa que salva. O que eu estou dizendo é que Jesus, de maneira consciente, fundou uma igreja, uma única igreja. Ninguém tem autoridade para fundar igreja. Ninguém. Como nasce uma igreja? De alguém que se rebela com a igreja em que está. Enquanto estamos aqui, estão nascendo muitas igrejas. Alguém que não concorda com isso sai e funda a sua. Depois briga porque não concordou com alguma coisa, sai e funda a sua. E assim vai. As igrejas nascem dos protestos. Daí, protestantes. Amamos com paixão os nossos irmãozinhos protestantes ou com outro título. Na verdade, nem eles sempre amam a nós como nós os amamos, e nos acusam de idólatras e disso e daquilo, mas nós os amamos profundamente, e oramos por eles, e só queremos o bem. Mas o que eu estou dizendo não é a palavra do Padre Marlon, é a palavra de Jesus, e a Bíblia não está em julgamento. Não se trata de dizer Jesus está certo ou Jesus está errado. Jesus falou, está falado, é ponto final. Então hoje nosso Senhor, Ele pede que nós estejamos nele. E eu falava da Beata Helena Guerra no comecinho da Santa Missa. A Beata Helena Guerra foi uma religiosa muito douta, escreveu mais de 60 obras, até culinária, livros de culinária. Mas escreveu sobretudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Ora, quando ela o fez, o Espírito Santo era muito pouco falado, invocado, lembrado na Igreja Ocidental. Não tínhamos o Concílio Vaticano II, não tínhamos a renovação carismática católica, não tínhamos as novas comunidades. Então, ela foi uma pioneira do atual derramamento do Espírito sobre a Igreja e a humanidade. E no próximo domingo, vamos celebrar a sua canonização em Roma. A sua fotozinha já está lá, na Basílica de São Pedro. Já está lá a sua foto, com mais outros que serão canonizados. O que diz a Beata Helena Guerra? Voltem ao Espírito Santo, e ele se voltará para vós. O que diz a Beata Helena Guerra? E se a igreja vai canonizá-la, é porque ela testifica, confirma a sua vida, os seus escritos. Diz a Beata, a igreja
precisa voltar para o cenáculo. Ora, o cenáculo foi onde aconteceu a última ceia, a instituição da Eucaristia, numa quinta-feira, e onde 50 dias depois foi derramado o Espírito Santo. Este espaço privilegiado na Casa João Paulo II se chama cenáculo. Nós missionários nos reunimos em grupos menores para vivermos de maneira mais ardente o nosso carisma, espiritualidade e apostolado, em grupos que se chamam cenáculos. A Beata Helena Guerra, ela escreveu uma cartinha ao Papa Pio XII. Ela escreveu uma cartinha, na verdade ela escreveu 12 cartas ao Papa. E mais 2 bilhetinhos. Num deles ela disse assim: santidade, os tempos são maus. O demônio está agindo com grande força. Gente, há um século, imagina nos dias de hoje. Santidade, todo mundo fala dos santos, mas não fala do Espírito Santo. É Ele quem faz os santos. Santidade, peça uma novena ao Espírito Santo para toda a igreja. Em 19 séculos de igreja, nunca tinha sido escrito uma encíclica sobre o Espírito Santo. Após o pedido da Beata, surgem várias encíclicas sobre o Espírito Santo. E após o pedido dela, o Santo Padre manda uma mensagem para os bispos do mundo inteiro: comecem já uma novena ao Espírito Santo. De fato, nós amamos as novenas. Nas noites Maria Passa à Frente, fazemos a novena perpétua de Maria Passa à Frente. Mas existe uma novena que é bíblica. Uma única novena é bíblica. É a novena do Espírito Santo. Porque antes de ascender aos céus, Jesus disse aos discípulos: não arrastem o pé de Jerusalém. Fiquem aqui, pedindo o Espírito Santo. E Ele lhes dará força para serem minhas testemunhas até os confins da terra, inclusive em Taubaté. Pronto. Ali estava instituída a única novena bíblica, rezada pelos apóstolos e por Nossa Senhora. E aí, no domingo de Pentecostes, os apóstolos estavam reunidos com ela, no cenáculo de Jerusalém. Nossa Senhora, a coordenadora do primeiro grupo de oração da história da igreja, e os apóstolos ficam cheios do Espírito Santo. A igreja, que já tinha o Espírito Santo por alma, claro, o Espírito Santo é a alma da igreja, e sempre foi. Mas a partir de então, o Espírito Santo realiza uma verdadeira revolução na Santa Igreja e na humanidade. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. Então, a noite de hoje é para pedirmos o Espírito Santo, como os primeiros pediram, numa abertura total do coração. Antes de orarmos, também preciso falar do testemunho do santo de hoje. Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir, por isso as cores são vermelhas. E Santo Inácio, ele foi sucessor de São Pedro na igreja de Antioquia. Ele conviveu com os primeiros apóstolos. Ele é apóstolo da primeira e da segunda hora. Santo Inácio, no caminho para o martírio, escreve cartas às comunidades que ele fundou. E ele diz:
não me tirem do martírio. Eu quero ser o trigo do Cristo. Me deixem derramar o sangue pela evangelização. Foi com Santo Inácio que a igreja ganhou pela primeira vez o nome de católica. Foi com Santo Inácio. E de fato, ele foi para o martírio e foi entregue às feras. Olha só o que aconteceu. Quando ele foi jogado então na arena e as feras o comeram, ficou uma parte do corpo de Santo Inácio intacta. O coração. Então o coração ficou no centro da arena e as feras vinham, cheiravam, lambiam, mas não comiam o coração de Inácio. O que tinha esse coração? Por que não comiam o coração de Inácio de Antioquia? Santo Inácio sempre tinha nos lábios o nome de Jesus. Ele falava o nome de Jesus o tempo todo. Já lhes contei, o nome de Jesus, o nome do nosso Deus, é uma oração. Quando eu digo Jesus, eu estou dizendo: Deus, salva-me. Perante uma situação, Jesus, Deus, salva essas pessoas. O nome de Jesus é uma prece poderosa. Pois bem, as feras não quiseram comer o coração de Inácio. Eu coloco isso em algum dos nossos livros. E então, quando as feras desistiram e não comeram seu coração, foram pegar o coração de Inácio e com veias saltitantes estava escrito no coração de Inácio: Jesus. Jesus. Uau! Quem tem Deus nos lábios, esse Deus tem o coração. Quem vive dizendo o nome de Jesus, o seu coração é preservado da morte eterna. Quem chama o capeta o tempo todo, por uma vida desregrada, por murmurações, blasfêmias, palavrões, nem preciso dizer o que vai ser desse coração. Inácio tinha o nome de Jesus nos lábios. Ao partir, só podia ter o nome de Jesus escrito no coração. Inácio foi cheio do Espírito Santo, porque também diz o apóstolo: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo poder do Espírito Santo. Então eu convido você a ficarmos de pé agora e vamos pedir o poder do Espírito Santo, para que tenhamos o nome de Jesus aqui e aqui, nos lábios e no coração. Isso é uma obra do Espírito Santo e é apadrinhada, sem dúvida, por Nossa Senhora, claro, por todos os santos. Hoje nós nos lembramos do santo do dia, Santo Inácio de Antioquia, e da beata Helena Guerra. Vamos pedir o Espírito Santo. Eu navegarei